Por quase 50 anos, a ciência vem documentando aquele cansaço mental gigantesco causado pela comunicação constante em vídeo, sabe? Uhum. Meio século de dados incontestáveis sobre exaustão ocular, né? Exato. Exaustão ocular, aquela leitura contínua de microexpressões através de telas e a carga cognitiva imensa de você ficar se vendo o tempo todo enquanto fala. E mesmo com tudo isso, a configuração padrão de quase todas as empresas hoje ainda é, bom, obrigar todo mundo a ligar a câmera o dia inteiro. Nossa, sim. É tipo a ciência gritando repetidamente que isso esgota as pessoas e o mercado de trabalho respondendo com um belo de um perfeito, vamos fazer exatamente isso das 8 às 6. É quase cômico se não fosse trágico. É um paradoxo fascinante, com certeza. A promessa original da tecnologia era nos libertar do escritório físico, dar aquela flexibilidade de tempo e espaço. Mas na prática não foi bem isso que aconteceu, né? Longe disso. Na prática, o que a gente vê é a criação de um escritório virtual hipervigilante. A disponibilidade digital constante, o fato de você poder ser acionado a qualquer segundo, passou a ser confundida com produtividade real. Quando na maioria das vezes é apenas ruído puro. Totalmente. Muito barulho e pouca entrega. E olha, é justamente para desvendar esse paradoxo que nós estamos aqui hoje nessa nossa exploração detalhada. Nós temos em mãos um documento muito, mas muito revelador, chamado Guia do Líder Tecnologia. E o que eu mais gosto nesse material é que ele foge totalmente do óbvio. Pois é, não é aquele comparativo técnico chato e exaustivo para decidir se o software A tem mais botão que o aplicativo B. O foco deles são os bastidores, o comportamento humano puro e simples por trás da adoção dessas ferramentas. Que é onde o bicho pega de verdade. Exatamente. A gente tem relatos super francos de executivos de alto nível, tipo o Chris Kohler, a Kara Shortsleeve e o Raj Patel. E a nossa missão hoje é decodificar como essa galera consegue navegar por esse mar infinito de recursos digitais sem afogar as próprias equipes em notificações intermináveis. E para entender essas estratégias, a gente precisa primeiro aceitar uma premissa central. O trabalho distribuído exige uma reorientação completa de mentalidade. Como assim completa? É que o grande equívoco corporativo de hoje é achar que basta pegar aquela conversa de corredor orgânica ou a reunião na sala de vidro e empurrar tudo para dentro de um aplicativo de mensagens instantâneas. Achando que o digital é uma cópia exata do físico. Exato. Não existe tradução literal do físico para o digital. Quando você tira a presença física, você cria um vácuo comportamental gigantesco. Simplesmente jogar mais tecnologia dentro desse vácuo não resolve nada, né? Geralmente só fragmenta a comunicação ainda mais. Com certeza. A chave do sucesso que as nossas fontes apontam não é adicionar ferramenta, mas sim criar equivalentes virtuais que sejam altamente intencionais. E essa ideia de intencionalidade esbarra direto em quem vai de fato operar todo esse maquinário. Porque faz muito sentido que, antes de assinar um plano corporativo de uma plataforma caríssima e cheia de integrações, a empresa precise dar um passo atrás e olhar para os seres humanos que vão usar aquilo. Nossa, é o básico que quase ninguém faz. Né? E o guia traz um relato do Raj Patel que ilustra isso de um jeito perfeito. Ele conta sobre as dores de crescimento na empresa dele. Quando eles eram só uma startup, com um punhado de pessoas dividindo a mesma sala, a comunicação era incrivelmente fluida. Tudo se resolvia virando a cadeira e falando. Exatamente. Mas à medida que a empresa escalou, essa fluidez sumiu. Claro, a fricção natural surge. Quando uma organização cresce além do ponto em que todo mundo consegue conversar diariamente no cafezinho, a coisa muda de figura. O que o Raj percebeu foi que as suposições começaram a atrapalhar as entregas. Que tipo de suposições? Coisas do dia a dia. Algumas pessoas presumiam que mensagens de chat deveriam ser respondidas na mesma hora e ficavam super ofendidas se não fossem. Já outras achavam que um e-mail um pouco mais longo era motivo imediato para marcar uma reunião para discutir o texto. Um pesadelo de alinhamento. E o mais legal é que, em vez de comprar um software de monitoramento para tentar forçar a barra na produtividade, a equipe dele tomou uma decisão surpreendente. Eles aplicaram testes de personalidade na equipe inteira. O que parece super contraintuitivo quando a gente está falando de implementar tecnologia, né? Total, mas o objetivo prático era mapear perfis e entender as preferências de comunicação de cada um.
O Raj começou a fazer aquelas perguntas básicas que nenhum gerente tem a coragem de fazer hoje em dia, tipo, quando devemos ligar? Quando é melhor mandar mensagem? Ou quando a gente deve usar o e-mail? E o brilhantismo dessa abordagem, para mim, está em tratar a comunicação não como uma imposição de cima para baixo, baseada no que o aplicativo novo faz, mas sim como uma via de mão dupla, ancorada em perfis comportamentais reais. Porque quando a liderança entende se um funcionário processa informações melhor refletindo por escrito ou debatendo ao vivo, o tempo de alinhamento cai pela metade. E reduz muito a ansiedade de quem está recebendo a mensagem, o que, aliás, casa direitinho com a visão de outra executiva que está nesse guia, a Kara Shortsleeve. Cara, ela traz um desabafo que chega a dar um alívio de ler. Eu concordo, é super refrescante. Ela diz que entende o valor de usar plataformas diferentes para propósitos diferentes, mas ela confessa que tem um apreço imenso pela boa e velha chamada telefônica. Sabe, simplesmente pegar o telefone, falar e resolver, sem todas aquelas firulas que as atualizações tentam empurrar goela abaixo. Nossa, a palavra firulas resume perfeitamente a armadilha tecnológica de hoje. É o excesso de funções. Só porque um aplicativo de reuniões tem vídeo em 4K, compartilhamento múltiplo de tela, reações com emojis que pulam na tela e quadros brancos virtuais, cria-se essa obrigação tácita de usar tudo isso em toda a interação. O tempo todo. Mas a Kara reconhece algo vital para nossa sanidade mental. A tecnologia precisa servir ao propósito da mensagem e não o contrário. A complexidade de uma ferramenta nunca deve ditar a complexidade da sua conversa. Sabe o que eu fico imaginando quando leio isso? Uma daquelas cozinhas de restaurantes moderníssimos, sabe? De altíssimo padrão, lotadas de aparelhos caríssimos. Com todos os gadgets possíveis. Isso. Tem máquina de sous vide, desidratador de alimentos, um processador com 20 velocidades, termômetro a laser. Tudo brilha e promete revolucionar a comida. Mas no meio do caos de um serviço de jantar lotado, quando o pedido precisa sair em 3 minutos, o chefe geralmente ignora tudo aquilo. Verdade. O que resolve o problema na hora do aperto é só uma boa faca afiada. A ligação telefônica tradicional é a faca afiada do mundo corporativo. É simples, vai direto ao ponto, não precisa de tutorial de instalação e corta o ruído na hora. É uma analogia perfeita. Porque da mesma forma que um chefe experiente não vai usar um desidratador gigante para fatiar uma cebola correndo, não faz o menor sentido agendar uma videochamada de 45 minutos para alinhar um detalhe que um telefonema de 3 minutos mataria. Mas espera aí, me tira uma dúvida, porque eu acho que tem um buraco nessa lógica toda. Manda. Se a gente juntar essa ideia do Raj Patel, de mapear a preferência de cada indivíduo da equipe, com a visão da Kara, de usar o que funciona melhor para cada um, dependendo da hora, isso não cria uma anarquia gigante na empresa? Como assim anarquia? Tipo, vamos supor que o João só quer resolver as coisas por e-mail. A Maria exige ligação telefônica para tudo. E o Pedro só olha o chat interno. Tentar agradar as preferências individuais de todo mundo não faz a comunicação coletiva entrar em colapso? Sim, o colapso seria inevitável nesse cenário. A operação ia parar. Não parece nada sustentável para o negócio. E é exatamente por isso que as fontes trazem a perspectiva do Chris Queller para fechar essa equação. Ele é muito claro ao dizer que, embora o respeito às preferências seja essencial para a empatia e para o engajamento, a organização precisa obrigatoriamente chegar a um consenso final. Então não é cada um por si. Não, de jeito nenhum. É preciso estabelecer normas de uso coletivo claras. Na operação do Chris, por exemplo, eles determinaram via diretriz que o chat interno é a via oficial e exclusiva para comunicação rápida e em tempo real para a companhia toda. Entendi. Ficar centralizado num lugar só. Então acaba aquela desculpa clássica de, poxa, não vi que era urgente porque você me mandou por outro aplicativo. Exatamente isso. Acaba a desculpa. O e-mail continua existindo, claro, mas com uma função categoricamente diferente. Tipo, formalizações contratuais, envio de documento longo para cliente ou algum comunicado oficial do RH. Regras claras para ferramentas diferentes. Isso. O que o guia proíbe expressamente é usar múltiplas plataformas para o exato mesmo propósito. Se uma equipe começa a usar 2 ou 3 chats diferentes ao mesmo tempo, rastrear o histórico de uma decisão vira um pesadelo logístico.
É a padronização intencional que evita esse faroeste digital. Faz muito sentido. E olha, uma vez que as regras do jogo estão definidas, a verdadeira batalha do líder moderno começa, que é como proteger o recurso mais escasso e frágil de todos, o tempo da equipe. Nossa, o ambiente virtual tem um talento sombrio para sugar as nossas horas produtivas sem a gente nem perceber. Demais. E é aí que entra uma regra de ouro implacável que o Raj Patel implementou para combater esse desperdício. Na empresa dele, ninguém se reúne apenas para bater papo corporativo de status. Eles só marcam encontros síncronos, ou seja, ao vivo, para tomar decisões que envolvam especificamente as pessoas que estão na chamada. Exato. Se não tem uma pauta prévia explícita focada em tomada de decisão, simplesmente não tem reunião. A agenda é cancelada sumariamente. E isso ataca de frente um dos piores hábitos que a gente herdou do antigo escritório presencial, né? Aquela reunião de repasse de status. Aquela em que 30 pessoas entram numa sala só para ouvir alguém ler slides por 40 minutos. Pavoroso. Ao exigir que a informação base seja enviada, lida e processada individualmente antes do encontro ao vivo, a liderança garante que o tempo compartilhado seja usado só para o que importa. Debater soluções, tirar dúvidas e bater o martelo. Isso nos introduz a um conceito fundamental que sustenta muito do que a gente está explorando aqui hoje, que é o trabalho assíncrono. Um conceito maravilhoso, diga-se de passagem. Para a gente garantir que toda a nossa audiência está na mesma página, o trabalho assíncrono é basicamente quando as pessoas colaboram no mesmo projeto, mas não necessariamente ao mesmo tempo. É a ideia de que eu posso deixar um documento pronto às 10 da manhã e o meu colega só vai revisar às 2 da tarde, sem a obrigação de me dar uma resposta imediata de recebido naquele exato segundo. É tipo um antídoto contra essa cultura do imediatismo, né? É um conceito muito libertador. O trabalho assíncrono bem implementado elimina essa falsa urgência de que toda notificação exige uma resposta em 30 segundos, porque isso destrói a capacidade de concentração profunda em qualquer tarefa. Totalmente. E isso reconecta a gente perfeitamente com aquele desabafo da Kara Shortley. Ela aponta como a pior ofensa corporativa aquele momento em que acontece um verdadeiro cerco digital. Cerco digital? Como assim? É quando uma pessoa começa a ser bombardeada por um colega sobre o mesmo assunto, simultaneamente no chat, depois no e-mail e 5 segundos depois o telefone toca. Nossa, me deu palpitação só de imaginar. Os apitos vindo de todos os lados. É uma tentativa desesperada de forçar uma comunicação síncrona. E o resultado no cérebro de quem sofre esse cerco é um aumento dramático da ansiedade e da carga cognitiva. O profissional trava. Ele paralisa e não consegue avançar na resolução do problema original. E para impedir que as conversas entrem nesse ciclo infinito de digitação louca que não chega a lugar nenhum, o guia sugere uma tática que eles chamam de regra de escalonamento. Que é muito prática, por sinal. Muito? É basicamente criar um limite numérico de tolerância. O Raj Patel descreve assim: se uma troca de mensagens no chat vai e volta 5 vezes entre 2 pessoas, ou se uma corrente de e-mails chega a 4 ou 5 respostas sem solução, a regra é parar imediatamente. Acabou a digitação ali mesmo. Acabou. Alguém tem que pegar aquela nossa faca afiada da analogia da cozinha, o telefone e conversar de verdade para alinhar os nuances. E a genialidade por trás desse limite rígido de 5 interações é remover a subjetividade emocional. O texto escrito é excelente para registrar fatos e dados, mas ele é péssimo para negociar nuances ou lidar com mal-entendidos. Porque o tom de voz não existe no texto, né? A ironia se perde fácil, a urgência é mal interpretada. Exato. Com um teto numérico, ninguém precisa tentar adivinhar silenciosamente quando a conversa está fracassando. O simples fato de bater no número 5 já sinaliza que o problema exige a empatia e a velocidade de resolução da voz humana. Perfeito. E nesse ponto a gente esbarra naquela contradição enorme que a gente mencionou lá no comecinho do episódio sobre o cansaço do vídeo. Ah, sim.
O Chris Kohler é categórico ao defender que o trabalho assíncrono é a base do futuro e que não tem necessidade gerencial nenhuma de manter a câmera ligada o tempo inteiro. Afinal, a ciência já sabe mapear quando o contato visual facilita a conexão e quando ele só drena a energia do sistema nervoso. E para dar um contexto histórico para quem está ouvindo, muitos desses estudos começaram avaliando transmissões de TV e aquelas primeiras teleconferências de negócios décadas atrás. Caramba, faz tempo. Faz muito tempo, e eles revelam que o cérebro trabalha literalmente em dobro durante uma videochamada se comparado a uma reunião presencial. No mundo físico, a nossa visão periférica descansa. A gente olha para a janela, para a caneca de café, para o papel. E na tela a gente fica preso. Sim, o foco frontal constante em rostos enquadrados, somado àquele atraso quase imperceptível de milissegundos no áudio, força o cérebro a preencher lacunas de informação incessantemente. E tem mais, né? O fator bizarro de ficar vendo a própria imagem refletida o tempo todo. O que o cérebro humano nunca teve que processar na evolução da nossa espécie. Exato. Então o esgotamento no final do dia é cientificamente garantido. Mas, olha, eu tô curioso. A tendência é que essa cobrança do vídeo se dissipe ao longo do tempo, porque eu imagino que, à medida que o foco gerencial passa a ser a qualidade da entrega do projeto e não quem está com a luzinha verde acesa no chat das 9 às 5, isso deva diminuir, certo? Ah, sem dúvida alguma. Essa imposição da câmera sempre ligada não nasce de uma estratégia de eficiência. Ela nasce puramente da ansiedade corporativa. É o medo da perda de controle de gestores que não foram treinados para essa nova realidade. Porque no escritório tradicional a gestão funcionava no olho, né? Olhava pelo salão, via cabeças abaixadas e achava que isso era produtividade. No trabalho distribuído, o vídeo virou uma muleta digital para manter essa ilusão. Mas, como o próprio Chris aponta, conforme a confiança mútua cresce, essa performance teatral de parecer ocupado na câmera perde totalmente o sentido. E, ironicamente, essa evolução para a confiança nos leva direto a um novo imenso desafio. Porque no momento em que a liderança aceita que a equipe pode operar focada, sem câmera, do conforto de casa, cria-se o que as fontes chamam de vulnerabilidade distribuída. O que é assustador, para ser bem sincera. Quando o trabalho deixa de ser um lugar físico para onde a gente viaja e passa a ser algo que a gente acessa de qualquer lugar, o perímetro rígido de segurança da empresa simplesmente evapora. Evapora da noite para o dia, e esse é um desdobramento que muitas vezes passa invisível para o usuário final que está ali só focado na tarefinha dele. Lendo os relatos, fica muito evidente que a cibersegurança passou a ser o tópico número 1 dos líderes de tecnologia hoje em dia. Pensa bem, quando milhares de funcionários vão para casa, os servidores locais trancados à chave e as redes rigorosamente controladas pelo TI deixam de proteger a propriedade intelectual da companhia. Para dar uma imagem bem visual para quem acompanha a gente, imagina que uma empresa grande operava como um banco tradicional de rua. O dinheiro, que são os dados sigilosos da empresa, ficava centralizado num cofre gigantesco com portas de aço, câmeras e guardas. A rede centralizada. Isso. Mas hoje, com o trabalho distribuído, é como se o gerente desse banco abrisse o cofre, dividisse o dinheiro em malotes e mandasse cada funcionário guardar um pouco na gaveta de meias em casa. A segurança de todo o capital do banco passa a depender da tranca da porta de madeira da casa de cada um. Nossa, essa imagem ilustra o risco com precisão cirúrgica. E o pior é que a psicologia do funcionário em casa agrava essa vulnerabilidade absurdamente. Como assim a psicologia? No escritório, o ambiente por si só induz um comportamento cauteloso. Em casa, o cara está sentado de pijama no sofá, dividindo o Wi-Fi com o videogame dos filhos e a TV da sala. O nível de alerta do cérebro despenca. Ah, faz todo sentido. O ambiente doméstico é relaxado. Muito relaxado. E é aí, misturando abas de navegadores pessoais e profissionais, que ele acessa o banco de dados sigiloso da organização, o risco foi pulverizado para milhares de lares. O que explica por que a solução não é só assinar um cheque em branco e comprar um antivírus mais caro. Se a falha é comportamental, não importa o tamanho da muralha digital.
É por isso que o Chris e o Raj batem na tecla de transformar a educação da equipe na barreira de defesa principal. E eles não fazem isso mandando cartilhas chatas em PDF, tá? Exato. Eles fazem simulações práticas. A empresa do Chris dispara campanhas de e-mails falsos de phishing para a própria equipe. E-mails fraudulentos, mas muito bem feitos, que parecem super legítimos. E a intenção não é punir, né? Não, é conseguir pegar em flagrante quem está no modo automático, desatento. E é fascinante notar por que esse teste experiencial funciona tão bem. O método quebra aquele torpor digital. Ler um manual não muda comportamento, mas o ato de clicar impulsivamente num link achando que é um aviso do RH e receber um alerta na hora dizendo «Você acabou de comprometer a rede toda, isso era um teste», causa um choque psicológico formidável. Ninguém esquece um susto desse. Nunca. A cibersegurança deixa de ser um problema místico do TI e passa a ser internalizada como uma responsabilidade diária de cada um. E como se não bastasse a nossa própria equipe, a Kara Shortsleeve levanta mais uma camada de complexidade nos relatos dela. A espinhosa questão de com quem de fora da empresa você escolhe compartilhar a chave desse seu recém-distribuído cofre corporativo. O famoso risco do fornecedor. Sim, porque a esmagadora maioria das empresas não é um gigante do Vale do Silício capaz de criar do zero seus próprios servidores criptografados e sistemas seguros. Toda empresa normal depende de soluções de terceiros, vendidas no mercado. E é aí que o líder de tecnologia hoje precisa mergulhar muito fundo. Não basta ver se o aplicativo novo tem uma interface bonitinha. Ele precisa avaliar em quem pode confiar os dados sensíveis. Porque se o fornecedor que você escolheu sofreu um ataque malicioso no domingo de madrugada, os dados da sua empresa estão expostos junto com os deles. Escolher parceiros tecnológicos vira um exercício rigoroso de gestão de risco terceirizado. Um exercício exaustivo. Demais. Olha, olhando para toda essa nossa jornada de hoje, passando pelo fator humano, as regras contra o ruído e esses riscos invisíveis, uma grande lição se destaca. Sobreviver nessa era de hiperconexão não tem nada a ver com o teu orçamento para assinar o aplicativo mais inovador. Tem a ver com ter líderes dispostos a agir com intenção humana profunda. O propósito da tecnologia, e as fontes concordam muito nisso, é facilitar o fluxo de trabalho, não criar um labirinto de notificações onde a equipe gasta metade do dia só tentando provar que está trabalhando. Perfeito. Tudo começa pela empatia pragmática de mapear os perfis. E depois, ter coragem gerencial para impor normas de sobrevivência coletiva. Limitar as mensagens, proibir reuniões inúteis e parar de exigir presença contínua em vídeo. E sustentar tudo isso com uma vigilância feroz na segurança cibernética. Porque o elo mais fraco não é o servidor, é a distração humana numa sexta-feira à tarde. E eu diria até que qualquer pessoa ouvindo a gente agora pode avaliar a própria equipe usando essa lente. A organização de vocês possui regras de engajamento claras e adotadas sem medo? Ou todo mundo passa 8 horas por dia reagindo no puro susto aos apitos em 4 plataformas diferentes? A distância entre esses dois cenários é o que separa uma cultura de alta performance de um esgotamento digital crônico. Uma reflexão urgentíssima. E isso nos deixa com um último pensamento para amarrar tudo que a gente viu aqui hoje. O mercado confia em décadas de pesquisas para provar que a voz é mais eficiente que o vídeo. E, ao mesmo tempo, a linha de frente da segurança hoje é treinar o cérebro contra e-mails falsos. E-mails que, com a inteligência artificial generativa, estão ficando impossíveis de distinguir dos reais. Exatamente. Então, conforme as plataformas digitais ficarem ainda mais complexas e os ataques via IA se tornarem indetectáveis a olho nu, será que o futuro da inovação nas empresas não vai ser simplesmente o abandono intencional de muitas dessas ferramentas exaustivas? Nossa, um retorno às origens. Sim, o suprassumo da segurança e do foco no futuro talvez não seja um novo app brilhante, mas a coragem de ignorar o painel de notificações e voltar para a precisão e a segurança inegociável da boa e velha ligação telefônica. Fica a provocação para que cada um analise as notificações que vão apitar nos seus celulares amanhã. E assim nós encerramos a nossa exploração detalhada de hoje por aqui. Muito obrigado pela companhia. Foi ótimo. Até a próxima.